O Pedro que deu esse nome, Brasilis, a gente fez exatamente o que o pai dele falou. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu peguei os beats, pegamos uma ideia que a gente tinha procrastinado há 7 anos e a gente botou força, muita força. É por isso que saiu em 3 semanas. Sim. Então ali eu entendi, irmão, que assim, procrastinar é ruim. E assim, trabalhar sempre com o que você tem. Porque sempre eu vejo as pessoas pensando assim, mas quando eu tiver o equipamento ideal, quando eu tiver a rima ideal, quando eu tiver o estúdio ideal, sempre no ideal. Não, mano, pega o que você tem, cara. Pega esse copo e usa o copo. Sim. Sacou? Então, eu trabalho dentro dessa questão, cara. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais esperei pelo momento ideal. Eu pego o que eu tenho aqui, ó. Se a gente tiver isso aqui agora, irmão, aí vai fazer alguma coisa. Então eu também me peguei com essa frase também, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ele é uma frase anti-procrastinação. Ele é uma frase que sintetiza aquilo que você tem que fazer naquele momento com o que você tem, com as ferramentas que você tem. Ainda mais a gente que não tem acesso, né? Como é que faz, cara? Né? Por exemplo, eu também não tinha, cara. Eu não tinha computador, não tinha o programa. Eu tive que recorrer, pedir ajuda. Pedir ajuda do Crack Piece, pedir ajuda do Pedro. Né? Essa questão da Marina nos acendeu uma coisa assim, pô, a vida ela é frágil, né, cara? Sim. É frágil. A gente tá aqui hoje, não pode estar aqui amanhã. E aí, quando a gente não tá aqui mais amanhã, a gente morre junto com os nossos sonhos, tá ligado, mano? Sim. Então, realizar os nossos sonhos, cara, é importante. Porque o sistema é essa máquina que moe gente e moe o sonho, né? Salve, salve, rapaziada, beleza? Hoje a gente tá aqui para gravar mais um episódio do Comunica Favela, o 8º episódio. Estamos aqui com Yannick Rara. Seja muito bem-vindo no Comunica Favela. E pra gente começar, gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Yannick Rara, como foi sua infância, contar um pouco sobre sua vida mesmo, sua trajetória. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Comunica Favela, né, meu? Um baita projeto, um projeto incrível. Bom, me chamo Yannick Rara. Comecei na música profissionalmente em 2016, né? Quando eu lancei meu primeiro disco, também conhecido como Afro Samurai, que é baseado no mangá e anime Afro Samurai do escritor Takeshi Okazaki, né? Que fala um pouco sobre a minha origem, né? Pelo fato de eu ser filho de pai negro e mãe japonesa, né? Então, minha infância foi bem baseada nesses dois pilares, né? Minha mãe japonesa, meu pai negro. E meu pai me incentivava bastante, né, a consumir cultura japonesa e minha mãe a cultura negra, né? Então, por exemplo, o primeiro mangá assim, que eu li foi o Lobo Solitário, né, que vendia nas bancas e tal. E aí, depois eu fui consumindo os mangás, né, os animes, né? Que o primeiro anime que eu vi foi o Akira. Não sei se vocês lembram do Akira. Depois teve Ghost in the Shell, fora todos aqueles desenhos que passavam na TV, né? Cavaleiro do Zodíaco, Capitão Tsubasa, toda aquela explosão dos animes, né? Então, minha infância foi muito baseada nesse sentido, assim, de meu pai incentivar com que eu assistisse esses desenhos, lesse esses mangás, né? Mas também muito na música, né? Meu pai me mostrou muita música, né, pra mim, música brasileira, né? Também. Minha mãe, como professora de matemática, né? A gente, em casa, assim, na hora de fazer, ela reunia os filhos, né? Pra eu e meu irmão. Minha irmã já era muito pequena. Eu e meu irmão, na hora de fazer a lição, ela colocava sempre uma música, né? Então, geralmente, a gente ouvia Beatles, né? Aquele álbum lá, Abbey Road, né? Sim. Que ela gostava bastante. Então, você tá ali, né? Fazendo a lição e ouvindo música, né? Então, essa memória da infância, assim, da música, né? Tanto da minha mãe como do meu pai, assim. E esse incentivo, né? De leitura, assistir a animes e também a filmes, né? A gente... Quando o VHS popularizou, lembra? Quando você podia comprar em 10, 12 parcelas da Casas Bahia, assim, né? Aí também foi um novo mundo se apresentando, né? O mundo dos filmes ali, né? Então, minha infância foi baseada muito nisso, né? Muito em me alimentar da cultura negra e da cultura japonesa. Massa, né? Saber que você teve essa infância, essa vivência aí, né? Onde são apresentadas, né? Porque eu acho que a infância ela é muito importante quando elas são apresentadas, quando as pessoas nos apresentam boas coisas, né? Porque a gente que já vai criando um repertório desde novo. Em relação, assim, à música, assim, como que iniciou? Como você iniciou na música? Qual foi seu primeiro contato com a música? Além, né,
Você já falou aqui que seu pai, né, e sua mãe se apresentava para você algumas músicas, né, brasileiras e tal, mas quando despertou uma vontade de você querer ser rapper, de você querer ser músico, querer ser um artista da música? Eu já tinha um contato, assim, com música na igreja, né? Quando eu entrei na igreja. E aí, era uma igreja metodista livre, né? Igreja evangélica. E lá tinha o coral e tudo mais e tal. Só que aí tinha uma igreja chamada Metodista Livre de Vila Moraes, que era uma quebrada também ali na Vila Moraes, ali na Zona Sul, que os caras tinham um grupo de rap. E aí eu já gostava de rap, né, meu? Já tinha um amigo meu de escola que tinha me apresentado uma fita cassete dos Racionais ali, aquele disco lá do Holocausto Urbano, né? Pânico na Zona Sul, A-Boy, e aí Tempos Difíceis. E aí eu já tinha essa paixão com rap, né? Mesmo meu irmão ter me mostrado muito rock, né? Sim. Ali da época do 89, ali no começo, na rádio e tal. Isso em 94, assim, 92, 94. E aí eu fui ter esse contato mesmo nessa igreja. Só que aí eu não queria ser MC, eu queria ser DJ, Sim. tá ligado? E aí, no ensaio lá do grupo, o grupo chamava Fase Terminal. A gente iniciou em fase terminal mesmo, que não durou muito. Eu acho que durou um ano e meio. E aí eu tava lá, né, eu lembro que a gente tinha uma picape, um mixer assim só, né, que era o que a gente tinha, uma picape bem, bem velha. E aí no ensaio ali, cara, nós éramos uns 4 assim, e tinha um cara que chamava Jax. Agora que eu lembrei o nome dele, Jax. Ele que escrevia as letras de todo mundo, Sim. tá ligado? Na época ali, no começo, né, mas depois cada um foi escrevendo o seu. E aí no ensaio, mano, o cara que tinha que fazer uma parte não tava conseguindo fazer. E aí, como eu era o DJ, tinha que soltar a base toda hora, eu peguei de ouvido, tá ligado? Sim. Aí eu falei, mano, posso tentar fazer? Aí o maluco falou assim, o Jax falou, pode. Os caras me chamavam de Ian. Não, Ian, demorou, faz aí. Aí eu consegui fazer. Aí os caras falaram, mano, troca. Bota o André de DJ e o Yannick vai ser o MC. E ali eu comecei a desenvolver essa coisa de ouvir e fazer. E eu devia ter o quê? Uns 15 anos, mano. 15, 14, 15 anos. E aí foi, cara, e dali a gente foi fazendo um rap, mas esse primeiro contato mesmo de pegar o mic e rimar foi de adolescente. Pô, massa, né? Saber que você, tipo, começou como DJ. E, tipo, nessa questão do DJ, tipo, você fez algum curso, você aprendeu na raça, aprendeu com os manos que tava do lado, como que foi? Eu aprendi vendo, tá ligado? Mas assim, eu lembro que eu não sabia fazer muito bem scratch, assim, né? No tanto que uma vez eu fui querer fazer scratch na vitrola do meu pai, eu quebrei a vitrola dele, tá ligado? Então eu vi que não era qualquer picape que podia fazer, né? Principalmente de vitrola, né? E aí, mas eu ficava vendo os caras, assim, nos vídeos lá na galeria, né, meu? Na galeria, naquela época, assim, 94, 95, 96, né, meu? Todas as lojas de rap era tudo lá embaixo, né? Os laçadores vinham assim e falavam, ei, vem aqui, vem um disco. O cara pegava você no pescoço, assim, ó, pra levar na loja dele pra vender o CD, né, o Sim. disco. E aí eu ficava chapando, vendo os VHS lá, vendo os DJ, né, fazendo os scratch lá, pá, pá, pá. E aí eu achava muito louco, eu queria fazer também, queria aprender aquilo e fazer também, mas eu não levei adiante, não. Foi a primeira, o meu bagulho ali no fase terminal era assim, era colocar o bagulho na agulha e dar o play, tá ligado? Nossa, Pá, pode crer. só isso, tá ligado? E aí eu fazia mais do que fazia um fade, assim, ó, tirava um pouco ali o volume, jogava um lado pro outro, Sim. mesmo porque só tinha uma picape, tá ligado? Então a gente só podia jogar pra um lado, né? Então eu aprendi meio que vendo, assim, mas foi só uma coisa muito básica, assim, não era muito de performance, não. Aí, a partir desse momento que o pessoal falou, pô, nossa, então é melhor você trocar, né? Você ser MC mesmo, ficar com o microfone e outro mano ir pro DJ, pras picape. A partir daí você não parou mais, como que foi? Tipo, você continuou mesmo como MC, como vocalista da banda, Eu não do parei grupo? mais, não parei mais. Aí eu lembro na época a gente fez vários shows, assim, porque a gente era um grupo gospel, e a gente chegou a conhecer o Apocalipse 16, Porra. a gente tinha o DJ Alpiste também, a gente viu vários caras assim surgindo assim. Surgindo não, já estavam miliano, né? Na verdade, o DJ Alpiste já tava miliano. Mas a gente chegou a ver o início do Apocalipse 16, o Pregador Lu, né? E tal. Pregador Lu. E porque ele veio de um outro grupo, né? Não sei se é o Sistema Negro. Acho que era Sistema Negro, acho que ele era do Sistema Negro, eu não me lembro direito. E aí, mano, não parei mais, porque aí ali, mano, eu vi que né, tipo, rolava uma mágica ali, né, meu? Rolava uma coisa espiritual ali, né? Aquela coisa da voz ali, né, meu?
da rima também, de você se impor em cima do beat, tá ligado? De você se colocar no beat. E a gente fez vários shows, assim, naquela época, né? Cantamos em várias igrejas e tal. Então foi uma coisa, assim, que me despertou essa vontade, assim, artística, né? Hoje olhando lá pra trás, assim, eu sinto que eu já tinha um negócio com as artes, né, mano? Porque eu era aquele moleque que, por exemplo, na escola, assim, tipo, no jardim, ali no pré, até, sei lá, até a certa série, assim, quando tinha aqueles bagulho, tipo, educação artística, tá ligado? Quando tinha educação artística nas escolas, que tinha a apresentação do final do mês, do Sim. semestre ou do final do ano, eu sempre gostava de me envolver. Então eu já senti essa coisa da arte na minha vida, assim, né, uma coisa que era de brincadeira, tá ligado? E aí o negócio foi ficando mais sério. Mas sim, cara, dessa experiência lá com fase terminal até hoje, eu nunca mais parei. Você tocou em outros grupos ou você, tipo, só trocou nesse no fase terminal ou você depois do fim desse grupo, como que você continuou, assim, você ficou uma carreira solo, arrumou outro grupo? Então, depois do fase terminal, eu fiz parte da 360 Graus Records, né, que era chefiado, né, liderado pelo DJ Kaique, né, tinha toda uma galera ali, tinha Nocivo Chomon, Rodrigo G, Concezão, o que mais? Anton, que era irmão dele, Pisol, Renan Saman, tá ligado? Então, assim, foi uma experiência bem bacana, assim, ali por volta dos anos 2002, 2003, assim, que aí foi aquela coisa, assim, de inserção na música. Mas também fiz parte também da primeira custódia dos gangsta, né, que tinha ali da Zona Norte, né, a primeira CBG, que era o RDO, tinha o Scooby, tinha o Black Bone, tá ligado? Tinha uma galera que fazia um rap, assim, meio mais meio LA, tá ligado? Meio Bone Thugs in Harmony, assim, as influências de Bone Thugs in Harmony e tal. E aí, no caso da 360 Graus, era uma coisa mais assim, mais assim, daquele rap alternativo, underground, assim, aquela busca por uma identidade de um rap underground de São Paulo, tá ligado? Sim, A primeira custódia já era uma coisa já mais ligada a essas influências de LA, Dirty South e tudo mais, né? E toda uma galera que fazia, assim, eu citei esses nomes, mas tinha outras pessoas aqui que eu não tô conseguindo me lembrar agora. Mas toda uma galera que rimava muito, assim, naquela época. Então, assim, foi um primeiro momento, assim, aquela coisa de você participar de uma posse, de uma banca, tá ligado? Até depois eu ir pra carreira solo mesmo. eu tava ouvindo os seus álbuns, A Terra em Transe. Eu vejo muito que você tem muita influência do rock, pelo menos foi a sensação que eu tive, assim, que você bebe muito na fonte do rock, assim. Você consome muito rock, você ouve muito esse gênero, ou, tipo, eu tô falando coisa que, Não, não, tipo, assim, que não faz sentido? não faz total sentido, porque minha primeira relação com a música foi com rock, né? Meu pai botava Jethro Tull pra escutar, meu irmão, né, naquela época ali de 89, assim, me mostrou, por exemplo, Guns N' Roses, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers eu acho que nem tanto, mas assim, tinha Faith No More, tá ligado? Amor, E então, não. assim, aí na questão, assim, do rock brasileiro, quem me trouxe essa visão foi o meu Clemente, tá ligado? Dos Sim, Inocentes. tô ligado. Clemente, ele é tipo meio que um tio de criação meu, tá ligado? Ele não é meu tio de sangue, assim, mas ele me mostrou, através dos Inocentes, né, do punk e tal, toda essa seara do rock brasileiro, né? Então, como ele conhecia meu pai e a filha dele era muito amiga da minha irmã, e ela vivia lá em casa, então a gente via na figura do Clemente essa coisa do rock e do punk brasileiro. Então, sim, né, eu tenho muita influência, né, do rock, do punk, né, nos meus trabalhos, que é uma coisa assim, já aquela coisa da primeira infância, né, da primeira Sim. musicalidade da infância e da figura, né, da pessoa, né, meu, quando a gente sabia que o Clemente era o Clemente, a gente falou, caramba, né, meu, o cara, tipo, nosso tio, né, meu, o Sim. cara, pô, vanguardista, pioneiro do punk, junto com uma outra galera, né, aí depois foi ali que eu conheci, por exemplo, depois do Clemente, eu conheci Mickey Junks, tá ligado, que é o Rodrigo Carneiro, que a gente tem um trabalho junto, e aí fui conhecendo outras vertentes do rock ali, que tinham na época, o Ira próprio, né, depois o que mais, enfim, toda aquela galera que veio depois, muito mais na frente lá, o Capital Inicial, aí depois mais na frente ainda o Hardcore com o Dead Fish, com o Rodrigo, né, Sim. Rodrigo Lima, aí depois também aquela galera lá do CPM 22 e tal, aí Charlie Brown, Pitty, aí eu fui indo, tá ligado, acompanhando o rock
o Titãs também, né? Eu gostava bastante. Até aquela fase, assim, boa, assim, do Lobão, assim, uma música eu achava legal, que era A Queda, né? Que eu gostava de ouvir, porque tocava na rádio. Então, tudo aquilo que tocava na rádio, né? Ali na 89, eu consumi, né? Da música brasileira, né? Mas, assim, a primeira pessoa, assim, que trouxe esse olhar foi o Clemente, dos Inocentes. Eu perguntei isso aí na questão da influência do rock, tipo, na sua musicalidade, porque eu também vi alguns vídeos seus também, né? Inclusive vi um com o Clemente, né? Vocês acho que fizeram uma apresentação junto. Não sei se foi em algum Sesc, eu não me lembro. Mas eu tenho até tem uma lembrança engraçada do Clemente, porque eu também, mano, fui muito roqueiro também já, tipo, tinha uma fase que eu só ouvia rock e tal, bem isso na infância, coisa de moleque mesmo, revoltado com a vida, e, tipo, é isso, mano, muito rock and roll na veia, e aí, tipo, não faz nem muito tempo, mano, eu fui no aniversário da 89, acho que não foi de 30 anos não, acho que foi 31 anos, e foi na áudio. Aí, tipo, o Clemente tocou, foi um dos artistas, né? Aí o Clemente tava lá tocando, mano, ele tava muito empolgado, tipo, cantando. A galera, mano, ele, tipo, olhou assim, continuou, foi andando, caiu, mano. Caiu do palco, arrebentou a boca assim. Nossa. Tipo, mas ele levantou, tá ligado? Uhum. Aí ele já levantou como se nada tivesse acontecido e começou, tipo, continuou, subiu no palco, começou cantando. Daqui a pouco ele passa a mão aqui na boca assim, ó. Aí ele vê o sangue. Nossa, ele pegou, acho que, tipo, aí meio que deu pra ver, mano, na reação dele que, tipo, puta, o bagulho foi... Me machuquei. Me machuquei, mano, tipo, e agora? Aí, tipo, ele só limpou e, tipo, mano, continuou, tipo, muito... Deve ter dado aquela batida só, né? Tipo, caralho. Putz. Essa é uma das lembranças que eu tenho do Clemente, assim, eu vi muito do Clemente já, mano, eu acho o punk muito, muito foda também, assim, a ideologia do punk, assim, que o punk passa. Sim. E é isso. Você tem muita influência também do punk, eu vejo também. E você falando dele agora, assim, eu lembrei do Devotos, lembra o Canibal, tá ligado? Sim. Aí você vai lembrando, né? Aí você vai pra outro lugar também, né? Sepultura, pá, outros caras também. Então, aquela época, assim, dos anos 90, assim, até 95, quase 2000, assim, muito rock, né, cara? Muita coisa brasileira boa, né? Muita coisa boa. Você acha que, assim, né, no seu início, assim, você acha que... Como que você vê a cena do rap antigamente e fazendo uma comparação com a cena hoje? O que você acha que mudou na cena? Você acha que os artistas, eles mudaram muito? A forma deles se apresentar também pro público, né? Porque eu vejo que as pessoas, elas ficam vendendo uma imagem que elas não são. Muitas vezes elas não conseguem sustentar aquilo que elas estão tentando vender. Eu acredito que nas antigas não era bem assim, né? As pessoas, elas eram mais do que elas eram mesmo, do que, tipo, ficar se preocupando em vender algo que você não é. E você acha que o rap também, o rap e o rock, eles, no início, assim, da sua trajetória, você acha que existia uma comunicação entre o rap, o rock e tal, os artistas se ajudavam entre si, ou você acha que era cada um no seu canto, como que é? Porque eu vejo que o Charlie Brown também, ele tinha muito essa questão do rap, né? Tipo, ele fez várias... RZO, Sabotagem. Os caras também. Fez várias parcerias ali. Ele tem pelo fato dele ser skatista e tal. Mas é isso, você acha que o rap e o rock ali eles andavam junto ou era mais separado, cada um no seu lugar? Existia manifestações assim, né, de união, mas também tinha essa separação, né? Por exemplo, o Nazi, né? O Nazi foi o cara que produziu, acho que Taíde de G1, tá ligado? Isso foi lá atrás, né? Bem lá no começo, né? Parece que foi meio assim, eles têm uma história juntos, né? O Nazi com o Taíde de G1. E o Nazi é do rock, né? Então, assim, tem um exemplo aqui ou ali, mas sim, no começo, lá quando a gente ia pras ruas mesmo ali, né? A gente continua indo, mas quando a gente ia naquela época, a gente via essa separação mesmo, né? Você ia lá, por exemplo, em Gabaú, até os skatistas, tinha os skatistas, os punk, tinha os skatistas que era a galera mais ali do centro, tinha os manos mais que moravam na quebrada. Então tinha essa coisa assim dos grupos, né? Sim. Então eram separados, né? Mas musicalmente falando, sim, houve essa separação, que eu vejo hoje uma preocupação maior de unir, pelo fato de entender que são, às vezes, as angústias, né, mano? Se você for pensar assim, a angústia do artista roqueiro, do rapper, ou do pisadeiro, ou do cara do forró, ou o cara do axé, tá ligado? Ou o cara do pagode, ou do samba.
é as mesmas angústias, né, mano? Então, eu promovo a união porque eu acho que o Brasil, a música brasileira, ela tem essa potência, sacou? Essa potência gigantesca, única, que só tem aqui, né, meu? Quando você vai para outros países, você vê que não existe essa pluralidade, né, de gêneros, de estilos, né? Tanto que você vê, né, os gringos chupinham muito os brasileiros, a música brasileira, né? A própria música popular brasileira, né? Então, você vê assim, você vê que como os caras capturaram, né, a sonoridade brasileira. Então, assim, hoje eu vejo um pouco mais de união. Mas quando você pergunta lá do rap, e o rap de ontem e o rap de hoje, a gente já sabia o que ia acontecer com o rap de hoje, né? Por exemplo, quando você vê a história do rap, por exemplo, no mundo, né, não só nos Estados Unidos, você vê que chegou uma hora que o inicial era ideológico ali, né? Era aquela coisa ali de contra o sistema mesmo, porque era o que eles precisavam fazer na época para sobreviver, tá ligado? E aí, depois que o mercado absorve, captura, aí o dinheiro está envolvido. Quando o dinheiro está envolvido, o dinheiro contamina. Então, isso em todo lugar do mundo aconteceu. Então, assim, a gente sabia, quando a gente estava lá, vivia em 2000, e viu o rap norte-americano daquela forma no mundo, a gente sabia que em 10 ou 20 anos depois, no Brasil ia acontecer a mesma coisa. Então, quando você olha a linha do tempo do rap no Brasil, assim, o que a gente recebia de informação lá fora é o que a gente ia passar depois, né? Então, o que eu vejo hoje na cena é isso, né? É essa coisa do cara que não vive aquilo, mas que ele domina a oratória, né? Ele domina a narrativa, ele sabe escrever bem, ele sabe falar bem, e sabe rimar bem, e aí ele captura essa vida que não é dele para poder se promover, mas também tem aquele que é real mesmo, que vive aquilo que fala, mas numa outra estrutura, né? Então hoje os equipamentos, tá ligado? Toda a estrutura de acesso tá muito mais elevada hoje, entendeu? Sim. E o Yannick, cara, tipo, quando ele vai escrever, quando ele vai compor, você costuma escrever mais sobre suas vivências, ou você escreve algo que não real, uma coisa não real, uma coisa que você gostaria que acontecesse? Porque eu vejo que o pessoal de hoje, nas letras, eles escrevem muitas coisas que eles gostariam de viver e não algo que eles já estão vivendo. E eu acho que essa é a minha opinião, é uma opinião minha mesmo. Eu acho que isso perde um pouco, porque acho que quando a pessoa ela escreve algo que ela quer viver, isso também, eu vejo isso como uma coisa importante, mas às vezes eu acredito que você está deixando de lado também a coisa que você está vivendo ali no momento, que também é tão importante quanto o que você gostaria de viver. Às vezes o que você está vivendo ali também é algo muito foda que outras pessoas também queriam estar vivendo, né? Porque a fantasia é lucrativa, né, irmão? Então, com essas pessoas que vivem nesse mundo da fantasia, do que eu queria ser e não sou, é o que move o mundo, né, mano? Sim. O mundo, a fantasia, ela é uma indústria, né, mano? Então, assim, ela tá presente nos filmes, na música, na literatura. Então, assim, essas pessoas, eu concordo, eu não consigo escrever algo que eu não vivo. Sim. Eu, Yannick, não consigo, porque eu não consigo separar o artista da minha vida. Sim. Meu nome é Yannick Hara, tá ligado? Eu não criei nada contra quem cria pseudônimos ou apelidos e tal, mas eu não consigo. Mas também não recrimino, tá ligado? Assim, eu acho que cada um é cada dois, né? Cada três é cada quatro. Mas assim, eu entendo a sua visão, né? Porque é isso, né? É uma fantasia, né? É uma ilusão, e a ilusão vende, né, mano? Vende pra caramba no mundo, né? Então, essas pessoas que entenderam esses mecanismos, mano, elas vão lá e vão lucrar em cima, mas eu não consigo, né, escrever. No tanto que, por exemplo, o Afro Samurai. O Afro Samurai, quando eu fiz o Afro Samurai em 2016, foi uma forma de buscar identidade, porque assim, qual que era a minha parada? Eu sou filho de pai negro, mãe japonesa. No meio da comunidade negra, eu sou o japonês. No meio da comunidade japonesa, eu sou o negro. Não sou aceito por nenhum dos lados. Vivi no limbo durante muitos anos. E aí eu vi na figura do Afro Samurai, por exemplo, primeiro quando eu descobri que o Yasuke foi o primeiro não oriental a ser um samurai, ele era negro, eu já me afeiçoei, tá ligado? E aí percebi que o Afro Samurai era o Yasuke dos tempos modernos. Então eu utilizei do Afro Samurai para eu poder criar minha identidade, tá ligado? Certo. Poder dizer quem eu sou, filho de pai negro e mãe japonesa.
Quando eu vou lá pro Caçador de Androides em 2019, quando eu for falar sobre cyberpunk, cultura cyberpunk, alta tecnologia e baixa qualidade de vida, é a minha visão do mundo. É a minha visão da distopia, né, mano? Como o mundo é podre e que a gente realmente não tem saída, né? Não tem saída. Porque, assim, acho que uma das maiores fantasias e ilusões, mano, é vender esperança. Que é o que as pessoas vendem na rua, vende por aí, esperança. Sim. Sabendo que as coisas não estão assim, não estão nessa linearidade e não estão numa melhora. É que, assim, o fundo do poço tá cada vez mais fundo, tá ligado? É que muitas das vezes a gente não vê, né? Porque a gente tá alienado, porque o sistema quer nos alienar, né? Por exemplo, esse ano, mano, Copa do Mundo, irmão. A maior alienação que existe no esporte é a Copa do Mundo. Outra alienação política, né? Ano de eleição, né? Então, assim, ilusão vende, fantasia vende, né? Alienação vende. Então, é aquilo, mas aí você escolhe, mano. Eu escolhi essa vertente. Falar de mim no primeiro disco, no segundo, falar sobre a minha visão de mundo, e no terceiro, falar sobre cinema brasileiro e visão política brasileira, tá ligado? A forma que o Brasil funciona, a engrenagem brasileira, né? E aí encontrei no Glauber Rocha esse olhar para eu poder até seguir com o que ele falou, né? Até eu seguir, ele faz os filmes e trazer isso pro rap, tá ligado? Então, o objetivo de ter feito o Terra em Transe, os volumes do Terra em Transe, foi mostrar pro rap, pra cultura hip hop brasileira, que existe um filme brasileiro que fala sobre a política brasileira, sacou? E que não tem influências de fora, porque muitas das vezes é isso, cara. Nós, como povo colonizado, a gente tende a achar o que é de fora melhor do que o que a gente faz aqui. E não, cara. O Brasil tem uma potência incrível cultural e artística, né? Então é importante exaltar isso nos trabalhos. E como que, já falando já sobre cinema, como que o cinema ele entra assim na sua vida? Como que você começa a ter esse gosto aí pelo cinema? Você estudou cinema? Você fez algum curso de audiovisual? Ou você só é uma pessoa que curte mesmo assistir os filmes? Porque acho muito importante, eu estudei um pouquinho de cinema na escola que tem aqui com a professora Verônica, que ela era uma professora, tipo, mano, especialista no cinema brasileiro. E não é brasileira ela não é brasileira, mas ela, tipo, manja muito de cinema brasileiro, era montadora, foi uma das minhas primeiras professoras, assim, que eu tive, e eu aprendi muito com ela, mano, principalmente sobre o novo cinema. Ela, tipo, toda aula, ela pedia pra gente assistir um filme em casa. Falou, pô, assiste, sei lá, mano, vai assistir Deus e Diabo na Terra do Sol. Você vai ter que assistir esse filme. Amanhã vocês vão chegar aqui, que é uma aula por semana. Na outra semana vocês vão ter que escrever um textinho explicando o que vocês já acharam do filme, da fotografia do filme, do roteiro, o que né, mais tocaram em vocês. Como que foi pra você, assim, como que se deu, assim, essa paixão pelo cinema? Assim, também desde criança, né? Desde criança, assim, porque, assim, eu lembro que ter visto um filme, assim, um dos primeiros filmes que eu vi, por exemplo, foi Blade Runner, né? Que foi ali aquela coisa, assim, de... Meu pai tinha a trilha sonora, né? Ele me mostrou a trilha sonora, e aí eu vi o filme, e eu lembro que, não sei se eu vi o filme primeiro no VHS, ou se passava na Globo ali no Corujão, tá ligado? Sim. Sabe, que era, por exemplo, sexta-feira eu podia dormir tarde, né? E aí eu lembro que eu ficava sabendo o que da programação na TV, o que passava depois. Aí eu lembro que tinha um Corujão, né? Sempre passava uns filmes diferentes, né? Nos canais ali. E então começou ali, cara. Começou ali provavelmente, sei lá, 7, 8 anos, assim, quando a memória a gente começa a captar mais as memórias da vida, né? Então o filme sempre foi uma coisa, assim, impactante pra mim, né? O filme, ele era um retrato do mundo, né? Sim. Então, para mim, ali começou tudo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, para ler livros, assim, até o final, né? Eu começo, leio até uma parte e paro, né? Uma coisa que eu preciso corrigir na minha vida, porque é importante ler, né? É importante ler para até uma questão cerebral, né? Então, o filme tinha esse lugar, né, do livro, né? Então, eu não lia tanto, naquela época também não. E aí o filme tinha esse lugar de
me apresentar ao mundo, né? Então minha paixão veio daí, né, cara? Veio da infância mesmo, assim, até próprio com os desenhos e tal, com os animes e tal. Então o filme teve esse lugar pra mim. E aí, cara, eu fui acompanhando até os filmes estrangeiros, tal, americanos e tudo mais e tal, e até cair nos filmes brasileiros, sacou? Sim. E aí perceber que existia essa potência, né? Essa potência muito forte dos filmes nossos aqui, né? Então, que para mim não tem diferenciação, né? Claro que você vê, o próprio Glauber falava isso, né? São muitos milhões de reais, de dólares investidos ali nos filmes de fora, porque existe essa indústria, né? E aí o Glauber sempre, eu lembro que ele lutava para que o governo brasileiro também investisse o mesmo valor em cima dos filmes daqui, porque sabia que, enfim, o cinema brasileiro, o cinema novo, né, tinha uma potência muito grande, né, e tem, né, então, se a gente for pensar hoje, tipo, em Agente Secreto, Eu Ainda Estava Aqui, cara, se não fosse, por exemplo, Terra em Transe, Deus do Diabo na Terra do Sol, não teria esses filmes. Esses tempos eu assisti aquilo que é Isso, Companheiro, entendeu? Então, assim, filmes que, né, toda essa trajetória, toda a linha do tempo do cinema brasileiro, cara, é um cinema incrível, né, um cinema único, né, então o cinema foi esse primeiro retrato, assim, como se fosse uma obra de arte para mim, assim, uma pintura do mundo, da realidade brasileira. O cinema brasileiro, ele é uma das melhores coisas que eu acho que o Brasil tem. E eu particularmente gosto muito do cinema brasileiro, eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro, principalmente pelo novo cinema. Eu não gosto tanto desses filmes mais atuais, não, mas gosto muito do Kleber Coutinho, Glauber Rocha, todos esses diretores mais que são uns caras mais antigos, então esses que bebem um pouco dessa fonte. Gosto muito daquele filme do mano lá que passa lá em Recife, mano, qual que é o nome? Som ao Redor. Nossa, aquele filme é massa demais. Mano, um dos filmes que, tipo, que eu mais gostei, assim, tirando, né, o Cabra Marcado pra Morrer, que esse aí, tipo, como eu sou do Nordeste, esse filme me pegou muito, assim, toda a história, e também pensar que o diretor ele teve que regravar também, né, por conta da ditadura. Depois acho, de 15 anos ele voltou, não me lembro essa diferença de tempo, mas depois de uns anos ele teve que voltar para retomar o filme, então, tipo, demorou um tempo, assim, para desenrolar esse filme aí. E o Glauber Rocha, como que você, tipo, por que a escolha do Glauber Rocha? É claro, o Glauber Rocha ele foi muito importante pro novo cinema, principalmente, eu gosto muito, uma das coisas também eu, enquanto fotógrafo, uma das coisas que eu muito me apeguei no início é uma frase do Glauber Rocha: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Porque é isso, né? Ele estava falando sobre essa questão de a gente fazer cinema sem muitos recursos também, né? Que às vezes a gente não precisa ter tantos recursos para desenvolver um filme, né? Verdade. A verdade, o que ele pregava é que se você tiver uma câmera e tem uma ideia, é só ir para cima e vamos desenrolar isso. E como eu sou uma pessoa que tem muito pouco recurso, bem pouco recurso assim, quando eu comecei na fotografia eu me apeguei nessa frase. Porque, né, na fotografia é tudo muito caro, a câmera é muito cara, as lentes é muito cara, luz é muito cara, então é tudo muito caro. Eu falo, pô, como que eu vou sobreviver dentro desse mercado, dentro dessa parada tão cara? Aí, tipo, eu falei, pô, vou me apegar nessa frase aí, uma câmera na mão e ideia na cabeça. E foi isso, comprei uma câmera, era só a câmera mesmo, uma câmerazinha de entrada, e fui embora muito com isso. Então ele, tipo, me influenciou muito, assim, a continuar. Falou, pô, é possível, pra você também que é da periferia, é possível. Ele não disse isso, né, claro, não conheci ele, mas, tipo, é como se ele estivesse dizendo pra mim, é possível, irmão, continua. Você precisa só da sua câmera, da sua ideia, você tem um bom olhar, vai lá, você vai conseguir. Eu me apeguei muito a isso. E como que você conheceu o Glauber Rocha, assim, o trabalho dele mais a fundo? Porque, pra gente já entrar nesse tema do Terra em Transe, sua trilogia, que é isso, que tem tudo baseado em cima dos filmes do Glauber Rocha, do Terra em Transe, tem muito diálogo. Eu tava ouvindo os álbuns e vejo que você pegou várias falas das pessoas, né, do filme. Mas antes de entrar nesse tema aí, queria que você falasse como você conheceu o Glauber Rocha, mesmo o trabalho dele. Eu conheci o Glauber Rocha, eu conheci ele através do filho dele, né, Pedro Paulo Rocha. A gente morou junto ali em 2013, ali na Casa Amarela, uma ocupação que tem ali na Rua da Consolação, né?
gente fez parte das lutas ali de 2013, ali dos 30 centavos, lembra? Sim. Daquela parada que teve ali. E aí, eu já tinha visto o Terra em Transe, assim, mas assim, era uma coisa, uma lembrança, uma nuvem, assim, na minha cabeça, né? E aí, quando eu o conheci, e aí eu vi que ele era filho do Glauber, né? Eu falei, poxa, o filho do Glauber Rocha, Pedro Paulo Rocha. E aí a gente ficou amigo. E aí ele me mostrou um livro dos roteiros de todos os filmes do pai dele, assim, um livro, assim, grosso, assim. E aí lá tava o Terra em Transe. E aí nessa de ler o roteiro, assim, eu fiquei lendo, assim, as falas e tal. Falei, mano, isso aqui dá um rap, isso aqui, mano. Sim. Isso 2013. E aí a gente conversou, se conheceu e tal, só que não levou adiante esse projeto. 2013. E aí teve tudo aquilo ali que aconteceu em 2013 e tal, depois 2016, o impeachment, tal. A gente foi só se falar em 2020, na pandemia, que uma amiga nossa, Marina Veneta, faleceu. Ele me liga, ele fala, Yannick, Marina morreu, mano. Eu falei, nossa, mano. Aí, nessa conversa, né, dessa conversa trágica, assim, falei pro Pedro assim, pô, Pedro, podia ter sido a gente, né, mano? Que tivesse morrido, né, mano? Podia ter sido a gente. Pô, cara, a vida é uma só, né, mano? E aqueles projetos nossos lá que a gente falou, por que a gente não bota pra frente, né, cara? Por que a gente não... Procrastinação, né, irmão? Sim, Procrastinando, sempre colocando uma coisa na frente. A vida também é complicada, né, cara? Às vezes tem outras demandas e aí não dá tempo pra fazer as coisas que a gente tava conversando aqui fora das câmeras. Então, assim, aí, cara, deu esse estalo. Falei, vamos fazer o Terra em Transe, mano? Vamos pegar aquelas ideias lá de 2013, cara. 7 anos depois. Sim. Aí eu conheci o Crack Piece, cara, através da Diana, de Fux, né? Uma grande amiga minha. E o Crack Piece era assim, bom dia, um beat. Boa tarde, outro beat. Boa noite, outro beat. Por dia, 3 beats que ele me mandava. Aí eu liguei pro Crack Piece, o cara que chama Gabriel. Eu falei, Gabriel, mano, vamos fazer então, eu tô aqui com uma ideia e vamos fazer o disco, né? E, cara, então, 2020, depois daquela conversa da Marina, em 3 semanas o disco estava pronto. 3 semanas, cara. Escrevi, peguei os beats, fizemos as colagens lá com as coisas do filme e tudo mais e tal. E essa coisa da câmera na mão, na ideia na cabeça, é muito louco porque é isso, cara. Se retratou naquela hora. Pegar o que você tem, mano, e usar ele no máximo, mano. Sim. No máximo, mano. Então, assim, tem a câmera, mano, estudar todas as funções dela. E aí, experimentar. Então foi o que a gente fez, cara. O Brasilis, que o Terra em Transe Volume 1 Brasilis, que o Pedro Paulo que deu esse nome, Brasilis, né? Ele que deu o nome, né? Depois eu dei sequência no Politic, né? Porque eu entendi essa coisa Brasilis, né? Aí eu queria uma coisa que rimasse com Brasilis, aí Politic, né? Aí Politic e tal. Então, o Pedro que deu esse nome, Brasilis, a gente fez exatamente o que o pai dele falou. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu peguei os beats, pegamos uma ideia que a gente tinha procrastinado há 7 anos, e a gente botou força, muita força. É por isso que saiu em 3 semanas. Sim. Então, ali eu entendi, irmão, que assim, procrastinar é ruim. E assim, trabalhar sempre com o que você tem. Porque sempre eu vejo as pessoas pensando assim, mas quando eu tiver o equipamento ideal, quando eu tiver a rima ideal, quando eu tiver o estúdio ideal, sempre no ideal. Não, mano, pega o que você tem, cara. Pega esse copo e use o copo. Sim. Sacou? Então, eu trabalho dentro dessa questão, cara. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais esperei pelo momento ideal. Sim. Eu pego o que eu tenho aqui, ó. Se tiver isso aqui agora, irmão, aí vai fazer alguma coisa, sacou? Então eu também me peguei com essa frase também, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ele é uma frase anti-procrastinação. Ele é uma frase que sintetiza aquilo que você tem que fazer naquele momento com o que você tem, com as ferramentas que você tem. Ainda mais a gente que não tem acesso, né? Como é que faz, cara? Né? Por exemplo, eu também não tinha, cara. Eu não tinha computador, não tinha o programa. Eu tive que recorrer, pedir ajuda. Pedir ajuda do Crack Piece, pedir ajuda do Pedro. Né? Essa questão da Marina nos acendeu uma coisa assim, pô, a vida ela é frágil, né, cara? Sim. É frágil. A gente tá aqui hoje, não pode estar aqui amanhã. E aí, quando a gente não tá aqui mais amanhã, a gente morre junto com os nossos sonhos, tá ligado, mano? Sim. Então, realizar os nossos sonhos, cara, é importante. Porque o sistema é essa máquina que moe gente e moe os sonhos, né? Então a gente pôde dar andamento nisso, trabalhando com o que a gente tinha na hora ali. Eu acho muito, muito importante isso que você está falando, né? Que é essa questão de você
Você se expressar com o que você tem, você transmitir uma mensagem com o que você tem, sem esperar um bom equipamento, sem esperar estar o mais preparado possível. Porque é isso, a vida ela é feita de história, e a gente, se você for deixar para contar a sua história só quando você estiver bem, tipo, pô, será que nós só queremos mostrar as partes boas da vida? A gente também aprende com nossos erros também, com nossas dificuldades, e eu acho que é isso, se expressar através do rap, se expressar através da fotografia, se expressar através do cinema, eu acho que é isso, você tá registrando ali, tipo, tá registrando, tá escrevendo ali o que você tá vivendo, sei lá, tipo, mano, eu também, por um tempo, eu tive uma produtora também de trap aqui na Quebrada, chamava Estúdio F9, que era o estúdio, era aqui próximo, bem próximo. Era eu e outro mano que a gente fundou, né, eu e o Insano, grande parceiro, dá um salve aí pro Insano aí, que o moleque também é bravo, ele não continua na música ainda, ele continua fazendo o som dele, só que eu deixei de lado, né, e essa questão aí. Mas eu sempre vi o rap como algo muito importante, como uma ferramenta de comunicação muito importante, mano. Tipo, sei lá. Transformação também, né, mano? Comunicação e transformação, né? Lembrando o seguinte, né, meu mano? Depois do 0 vem o 1, né? Sim. Não vem o 10. É isso mesmo. As pessoas querem o 10, né? Do 0 pro 10. Que é direto, não quer viver o 1, né? E pensar que do 0 pro 1 tem um infinito caminho aqui, né? Sim. Tem infinitas possibilidades aqui, né? Então, eu sempre pensei nisso também. Falei, não, cara, eu vou trabalhar com o que eu tenho, com as pessoas que estão comigo, e não ficar buscando perfeição, mano. Sim. Tá ligado? Acho que as pessoas, elas tendem a essa coisa, elas idealizam, né? Muito, não, o momento certo, a hora certa, a hora é agora, mano. É isso. Tá ligado? O dia é hoje, entendeu? O minuto seguinte, entendeu? Que horas são agora? Hoje é tal hora. Minuto seguinte você pode mudar esse panorama, né? Só depende da gente. Mas nem todo mundo tem essa questão, né? Porque é isso, né? Quando os equipamentos eles ficam inacessíveis, eles viram barreiras pra nós. Sim. Então você fala, pô, mano, não tá, porque eu não tenho como, tá ligado? Aí vem o pedido de ajuda, né, irmão? Sim. Pô, mano, foi a hora que eu pedi ajuda, eu continuo pedindo ajuda até hoje. Fala, puta, eu não tenho isso, cara, como é que é isso aí? Como é que você pode me ajudar? Como é que é? Ou se não, quanto custa? Ou quantas parcelas nós pode fazer essa fita aí, irmão? Sim. Então eu sempre faço isso com a galera, porque senão, se eu for depender, cara, do momento certo, da hora certa, do equipamento certo, eu já não teria feito nada. Pode crer. Eu acho que é isso que você falou também, né? Tipo, sobre essa questão, né? Os equipamentos, eles já são caros, tanto equipamento de som, né? Tipo, porque uma caixa de som também é caro, uma boa caixa de som, bom computador, né? Uma mesa de som. Um microfone pra gravar. Tudo muito caro. E tudo isso é estratégico. Tudo isso, o mercado, ele faz isso porque ele não quer que a gente conte a nossa história. Exato. Porque ele sabe que nós somos muito... A gente com uma história registrada, os próximos eles vão poder pegar essa história, tipo, estudar e criar novas possibilidades. A nossa voz, exatamente. Entendeu? Então o sistema, ele sabe disso. Sabe. Ele sabe que isso é uma ferramenta muito poderosa e eles tentam nos brecar de alguma maneira, assim, e a maneira que eles encontraram é aumentando, tipo, os equipamentos e tal. Claro, para eles lucrarem mais também, para eles manter o poder deles lá. A indústria deles. Sim. E enquanto a gente fica na base ali, tipo, né, sofrendo. Mas eu queria saber, só voltando nessa questão do álbum, da trilogia A Terra em Transe, como que você fez para selecionar os áudios, né? Qual foi o critério que você usou para falar, pô, eu quero essa frase aqui, faz sentido para mim pôr no álbum, essa aqui faz, essa não faz. Como que houve essa seleção? Você teve acesso a todos os áudios, né, que você falou que conheceu o filho do Glaubert, então não sei se você teve acesso a todos. Não, na verdade, assim, eu vi muito, o Terra em Transe eu assisti, acho que mais de 100 vezes, mano. Tá, porra. Mais de 100 vezes, assim, e isso aconteceu também com o Afro Samurai, isso também aconteceu com o Blade Runner. Eu precisei assistir, meu mano, várias vezes, até decorar as falas, mano. Quando eu decorei as falas, eu fui fazer a construção. Sim. E aí, ali, a questão dos áudios ali, a gente sampleou, né, mano? Recortou do próprio filme, né? Era o YouTube que a gente tinha ali, tá ligado? A gente não tem acesso ao filme, aos áudios do filme, né? Não tem acesso a nada disso. Então, a gente sampleou tudo, né? Sampleou tudo até assim, com até um aval da família, né? Da família Rocha, assim, uma coisa assim, meio de
uma coisa de cavalheiros, sacou? Uhum. De poder acessar, porque a gente sabe que existe toda uma burocracia para isso, né? Então, assim, ter tido esse aval da família, né? O Pedro falou para mim um dia, né? Ele falou assim, nossa, Yannick, depois que a gente fez o Política, a gente começou a fazer as prévias do volume 3 e esse EP, o Transe da Terra em Prosa, ele chegou para mim e falou assim, pô, se meu pai tivesse vivo, ele ia ficar muito feliz com o que você tá fazendo, Sim. tá ligado? Porque dá essa continuidade à memória dele, sacou? Glauber foi um cara assim, cara, que no mundo ele era muito reconhecido, né? Martin Scorsese, tem um vídeo do Martin Scorsese falando Sim. do Glauber, só que no Brasil, cara, o cara marginalizado, né, mano? Então, assim, e hoje é cultuado, né? Então, assim, cara, esse é o mal do Brasil, né, cara? Esse é o mal da colonização, né, cara? Pega um gênio, como vários gênios existem aí nas periferias, nas cidades, e aí o cara tem que ir pra fora pra ser reconhecido. Aí ele é reconhecido lá fora e não é reconhecido na onde ele nasceu, né? Sim. Por exemplo, lá na Bahia, Vitória da Conquista, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, tal. Muita gente conhece ele, cara, mas assim, quem que valoriza, quem que dá continuidade Esse legado, né? esse legado? Então, isso quem dá mais continuidade hoje é os filhos dele, né? É a Ava, é o Eric, é a Paloma, é o Pedro, né? Mas assim, e nós? Tipo, uma coisa é os filhos dele, né, cara? Né? E aí, uma coisa é os filhos, a família, mas e nós, né, mano? Estamos dispostos, né, falar? Aí eu vejo um outro falando, eu lembro, você falou agora de rappers assim, que fala assim, eu lembro que o Djonga fala numa música dele sobre o Glauber, sobre o cinema novo, o Baco, tá ligado? Ele também falou uma coisa ou outra ali também, se eu não me engano, agora tá me vindo na memória, né? Então acho que é importante isso, cara, a gente dar continuidade na memória de um brasileiro, tá ligado? Pode ser o Glauber hoje, mas pode ser o nosso humano ali que a gente conhece ali de quebrada, sim, tá ligado? Pode ser qualquer pessoa, não importa. Mas a seleção, voltando pra coisa da seleção, foi isso, cara. A gente tinha um filme do YouTube, tá ligado? A gente tirou o filme, o MP4, tá ligado? Sim. Extraímos o MP4, transformamos esse MP4 em MP3 e fomos recortando, tá ligado? Aí vem a genialidade do Crack Piece, né? Que fez toda a montagem, mas a gente também produzindo junto. Tá. E como que funciona o seu processo de escrita, principalmente pro álbum? Você primeiro, né, selecionou os áudios e falou, pô, vou construir uma letra em cima dessa ideia aqui que a pessoa, né, tá falando, ou foi o contrário? Você primeiro escreveu e falou, pô, essa ideia que essa pessoa tá falando faz sentido com aquela letra que eu escrevi. Como que funcionou? Antigamente eu fazia isso, eu escrevia antes do beat. Hoje eu não consigo mais. Então eu preciso do beat para entrar na sinergia da melodia. Mas assim, como eu assisti o filme várias vezes, já estava muito fresco na minha cabeça, ainda tá, ali no processo de criação do beat com o Gabriel, com o Crack Piece, eu já tinha uma certa noção do que a gente ia falar. Sim. Então, a gente selecionou algumas coisas ali, então a gente tinha uma noção do que a gente ia falar. Mas hoje é sempre assim agora, eu não consigo mais escrever nada sem o beat, né? Eu posso até ter uma ideia assim de tipo do tema, mas aí eu escrevo 2 linhas, mano, porque se eu vou escrever no resto, eu já falo, pô, mas como é que eu vou, né? Como é que eu vou encaixar isso no beat, né? Como é que eu vou levar isso na melodia aqui? Como é que eu vou, enfim, como é que eu vou entrar na harmonia da música, né? Então, mas, assim, para esse disco eu tive que ter pelo menos uns temas, assim, 2 linhas, e aí receber o beat, aí a partir daquelas 2 linhas, seguir adiante. Terra em Transe, ele já nasceu com uma ideia dele virar essa trilogia, ou ela foi se construindo durante esse processo? Você fez o primeiro, volume 1, Brasilis, e falou, pô, acho que cabe um volume 2 aí, acho que dá para continuar, tem mais coisas aqui para ser explorada. Como que... Eu já quando criei, eu já tinha essa visão dos 3, Sim, né? O que mudou agora é que, assim, eu fiz o 1, Brasilis, né, 2021, Político 2022. E aí, o que eu percebi? Que naquela época, mano, como a gente tava vindo depois da pandemia, as pessoas ainda estavam flexibilizando a pandemia, as pessoas estavam voltando para a normalidade. Falar de política naquela época estava um pouco complicado. Então, o que eu tive que fazer, mano? Eu tive que esperar que a informação chegasse nas pessoas. Então, 21, 22, eu fiquei
23, 24, 25, esperando chegar. Então eu peguei esses 2 volumes, trabalhei forte em 2023, trabalhei forte em 2024, trabalhei forte em 2025. Quando eu percebi que começou a chegar, que eu percebi uma certa rotatividade de público, não eram sempre os mesmos que iam no show, sacou? Sim. Eu falei, pô, dá pra gente ir mais avante. E aí, o volume 3 já tava pronto. Porque assim... o volume 3 já está pronto desde 2023, 2024. Tá pronto já. E aí eu falei, poxa, mano, não queria encerrar agora. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos esticar isso aí. E aí eu criei o EP. Criei o EP, parei de lançar as prévias do volume 3 para não gastar essas músicas, né? Sim. Assim, para não soltar tudo, porque o volume 3... ele tem 19 faixas. A gente já deve ter lançado, dessas 19 faixas, como prévia, umas 5, 6, não sei direito agora. Então faltam 13, né? 13 faixas. Então eu não queria soltar essas 13 faixas, né? E aí eu fiz o EP. E aí, agora, eu tô nesse dilema. Eu não sei quando acaba o volume, quando eu vou lançar o volume 3. Eu pretendo que lançar agora em 2026, 2027, né? Para encerrar, talvez, com muito talvez nessa história bem grifado, em 2028. Por quê, meu mano? Eu tenho já 2 outros discos prontos, que é o Caçador de Androides 2, Sim. que já tá pronto também, um mó tempão, que tem a participação no Câmbio Negro, né? O Câmbio Negro também era uma referência muito forte para mim, né? Porque misturava, fazia essa mistura de rock com rap, né? Uma banda lá da Ceilândia, né? Mas de Brasília, da periferia de Brasília. E o X é uma grande referência para mim, né? E aí tem um Caçador de Androides 2, né? Que é essa coisa da cultura cyberpunk ainda, só que numa sonoridade EBM industrial, então a batida tá bem industrial, né? Sim. Tá bem aquela coisa assim mesmo de chão de fábrica. E tá pronto. E aí tem um outro disco também que é o Adicto, que eu falo de uma fase da minha vida que eu tive problemas com álcool e droga. Sim. Entendeu? Eu fui usuário de álcool e droga dos 18 até os 31 anos de idade. Então, desses 13 anos de uso, eu fiz um disco sobre essa coisa assim, que se muito fala sobre a droga, né? Muito fala sobre a bebida, ou a droga, mas não fala sobre o vício, né? Não fala sobre que nem todo mundo pode, nem todo mundo sabe lidar, né? Que, assim, nem todo organismo lida, nem que sabe, lida com a substância, né? Não é questão de que você tem que aprender, né? Quando a gente fala assim, pô, mas você não sabe beber, mas assim, isso não quer dizer que ela tem que saber, porque o organismo dela não lidar bem, entendeu? Não é que ela não tem nem que tentar, porque o organismo dela não lidar bem. Então, quem que sabe lidar, quem que não sabe? Então, existe a indústria, ela joga a substância na tua mão para não falar para você assim, ó, talvez o seu organismo não saiba lidar, mas mete lá na propaganda, beba com moderação, entendeu? Então, assim, eles te controlam de uma forma. Então, esse disco, ele fala disso, dessa indústria e dessa coisa da habilidade, do corpo com a substância, que nem todo mundo vai lidar, e não tem que saber, não é uma linha onde você cruza entre eu sei e não sei, que não dá, mano, é como se tem pessoas que têm alergia. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho alergia, não posso beber, não posso usar substâncias, né? Elas me tiram do meu equilíbrio, ela acaba com o meu espírito, acaba com o meu físico, acaba com a minha dignidade. Sim. Tá ligado, mano? Então você imagina, mano, eu tenho 2 discos prontos. Não sei quando vai acabar o 3. Inventei de lançar um EP. Então eu tô assim, por um lado eu tô bem, porque tem muita música na gaveta. Sim. Por outro, eu fico nessa coisa assim, tipo, porra, não sei como é que vai ser o futuro. Mas por outro lado também, Deusvaldo, eu peguei e falei assim, entreguei, tá ligado? Então, assim, o fato de eu estar aqui com vocês conversando sobre isso já me ajuda a continuar, mano, a seguir adiante. Isso é fato. Parar com a música não é uma opção pra mim, tá ligado, mano? Não é uma opção pra mim. Mesmo que eu trabalhe com outra coisa que também não tem problema nenhum, mano. Sim. Se precisar... esses tempos aí eu trabalhei no supermercado, cara, e trabalhei com mó tesão, tá ligado? Se tiver que voltar a ser... É que office boy não existe mais, né? Mas se precisasse voltar a ser office boy, ou entregar panfleto na rua, ou limpar um chão, tá ligado? Trabalhar no supermercado que não é nada indigno, vamos inventar essa palavra agora, não tem problema nenhum nesses trabalhos, sacou? Acho que todo trabalho é digno, né? Sim. Desde que você faça com honestidade, sacou? Eu vou lá fazer, se eu precisar, né? Se tiver que fazer, eu vou fazer. Então, assim, eu fico todo esse dilema, né? De
saber o que eu vou... Quando lançar, o que lançar e quando lançar. Pô, isso é exatamente isso que eu tava pensando. Quando você falou, pô, tenho 2 álbuns já pronto, já tenho um EP gatilhado ali. Aí minha pergunta é, eu mesmo, eu vejo, assim, a arte, principalmente você, né? Você escreve sobre as coisas que você vive, sobre sua vivência. Você acha que o que você escreveu hoje, se você soltar daqui a 5 anos, você acha que as pessoas elas vão interpretar de uma maneira diferente? Ou você acha que a ideia ela se mantém? Porque eu fiquei muito preocupado com isso. Se você falando, pô, ele lançou hoje. Porque às vezes também tá muito vivo ali. Quando a gente lança coisa, mas a gente faz a coisa na hora, a gente fica naquela agonia, quero soltar, não sei o que, eu acho que tem que ir pro mundo logo e tal. E tipo, você trabalha com já diferente, né? Um processo mais lento, tipo, não, tá aqui. Com calma. Né? Isso é importante, eu sei o que eu tô fazendo, acredito na obra, acredito que tipo, daqui a 10 ou 5 anos as pessoas vão ouvir ela do mesmo jeito, vai... É isso, você pensa mais ou menos assim? Eu penso assim, uma vez eu conversando com o Milton Salles, né? Milton Salles foi o primeiro produtor dos Racionais MCs, né? Aliás, salve Milton, né? Milton ouviu meus discos assim, ele falou assim, Yannick, ó, não é nenhuma maldição que eu tô colocando aí, nenhuma não é sobre isso, essa obra é atemporal, irmão. Então, assim, qualquer momento do mundo, da época que se lançar, Sim. vai servir. Mas, assim, presta atenção numa coisa. Quando você for lançar, vê se faz sentido. E aí, uma coisa que eu guardei pra mim mesmo, porque é o seguinte, na hora que eu for lançar, eu preciso ver se não tô desatualizado, alguma coisa desatualizada ali. Se tiver, nós regrava, tira aquela frase, sabe assim? Porque tem essa coisa, às vezes algumas nomenclaturas, algumas palavras já foram ultrapassadas, né? E a gente vê isso, por exemplo, nos artistas, de modo geral, principalmente no rap, assim, né? Quando eles vão cantar, quando a música tá gravada de um jeito, eles vão executar no ao vivo, porque aquela palavra já não faz sentido, né? Não faz mais sentido daquela época. Talvez naquela época fazia, hoje não. Então, é esse cuidado que eu vou ter na hora, só, né? De ver se faz sentido. Mas, assim, cara, eu também era assim, cara. Eu escrevi uma coisa, eu já queria lançar imediatamente. Porque ficava com esse medo de achar que lá na frente não ia ter mais sentido. Hoje não. Com esse ajuste que eu posso fazer, eu posso pegar aqui, né? E aí eu lembrei agora que é o seguinte... No Terra em Transe, além desse EP que te lançou em janeiro, né? Ele te lançou em janeiro esse EP, o Transe da Terra em Prosa, e fez o show em fevereiro, lá no Teatro Paulo Altran, né? Olha que louco, Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros, né? E o Paulo Altran é o Dias, ele é o personagem do Terra em Transe, né? Então a gente fica nessa sincronia, né, mano? A gente parece que a gente tá caminhando. A gente, por exemplo, a gente cantou em Salvador, né, meu? Lá no Teatro Gamboa com o Enio, né? Um grande parceiro. A gente cantou em Boipeba também, lá através da Flotar. E você vê, o Glauber é de Vitória da Conquista, Bahia. Então a gente sente que a gente tá fazendo esse caminho. Quando eu tive em Joanesburgo, na África do Sul, ano passado, também com a Flotar, eu descobri que o Glauber tinha feito um filme no Congo. Aí então a gente sente que a gente de alguma forma tá indo. Agora no final do ano, eu vou para Joanesburgo de novo para gravar uma versão do Terra em Transe, porque o Martin Scorsese, quando ele fala de Terra em Transe, ele não fala Terra em Transe, ele fala Land in Anguish, que é o título em inglês, né? A Terra em Angústia. Land in Anguish. Anguish é angústia, né? E aí quando ele fala da obra ali, quando ele fala do Glauber Rocha, aí surgiu esse convite lá do Magadu Sink, que é um produtor muito renomado lá em Joanesburgo, na África do Sul, a gente fazer. Então você entende, já vai vir outro trampo. Então isso, quando eu percebi que começou a vir essas coisas, sabe, Deus Evaldo, essa coisa assim, tem um planejamento na minha cabeça, mas começa a surgir uma coisa aqui, ali, isso estica a obra, e aí, cara, quando ela ficar pra posteridade, e vai ficar, né? O que vai acontecer na posteridade eu já não sei, porque pode ser que não esteja mais aqui. Mas só o fato de entender que essa obra é atemporal, assim como várias obras atemporais que existem aí, principalmente no rap, na música brasileira como um todo, cara, já é a gratificação. Por isso que é importante, cara, lançar, tá ligado? Não ficar nessa coisa de guardar muito, procrastinar muito, se levar muito a sério, no sentido assim, exigência demais, né? Não tem que estar perfeito, alinhado. Irmão,
É o que depois do 0 veio o 1, novamente. Sim. É aquela ideia na cabeça ali que surgiu e vai. Não, mas agora eu preciso lapidar, eu preciso fazer. Mano, música, pra mim, não é pastel. Mas também não é Catedral da Sé, né? Que tá ali, ó. Né? Demorando. Não, mano. Então tem que soltar logo, porque depois dessa música vai vir outra, e outra. E aí você vai vai criando essa habilidade consigo mesmo, né? Mas não fazer isso pra atender a demanda do mercado hoje, Sim. tá ligado? Porque é isso, né? Uma música lançada sexta-feira, ela já tá velha na outra semana. Muito louco isso, né, cara? Isso é louco, Insano né? isso aí, isso é Nossa. insano, né? E você vê como o mercado é maquiavélico, né? Então você vê que não cair nessa coisa do maquiavélico, né? Dessa coisa insana, e também não se chicotear exigindo perfeição, e também não procrastinar. E deixar o negócio fluir, né? Porque é isso que está acontecendo com o Terra em Transe, né? Eu queria finalizar ele logo, mas tô já vendo que não vai dar para finalizar ele logo. Sim. E aí tudo bem também. E aí, por outro lado, eu tô tranquilo porque eu já tenho mais 2 discos prontos. E quando eu for lançar eles, eu vou olhar para eles assim, não, agora eu vou lançar esse disco agora. Faz sentido? Faz. Ah, precisa modificar uma coisa? Modifica. Entendeu? Eu acho que com a obra ela sempre, para mim, ela só termina quando você, pode parecer um pouco redundante, né? Mas para mim a obra ela só termina mesmo assim, tá no, pô, agora ela tá pronta. E às vezes ela nem tá pronta também nesse momento. Quando o ouvinte tem acesso. Quando a pessoa ela tem acesso. Porque, tipo, é isso, porque. Lançou. Porque a obra. Termina, pronto. Você faz a obra, beleza, mas você deixa em casa e tal. E aí, você, tipo, nós não trabalhamos não fazemos obras artísticas para nós mesmos. É para nós mesmos também, mas não só para nós. A gente pra quer ficar contemplando só eu. A gente quer que as outras pessoas, elas também, elas ouvem, elas escutem e elas se sintam representadas através daquilo. E é isso, quando a gente finaliza uma obra que, né, o ouvinte ali, o receptor, ele recebe aquela obra, e é claro, né, quando a gente, né, no momento de construção, a gente quer passar uma ideia, a gente tem muito uma ideia do que, uma coisa muito certa do que nós queremos passar, né? E às vezes o receptor, quem recebe isso, ele recebe de uma forma totalmente diferente, né? Porque ele não tem as mesmas vivências que a gente, né, são outras vivências, então bate para a pessoa de outra maneira. Como que é para você assim? Qual que é a ideia que você tá tentando passar com essa trilogia A Terra em Transe? O que você realmente quer passar? Fala, pô, é isso que eu quero passar, porque eu vejo muito. Eu li também tava lendo uma entrevista lá que tem no seu Insta lá, falando sobre A Terra em Transe, acho que em prosa. E a pessoa ela falou sobre isso. E eu achei, tipo. Achei massa, porque era uma coisa que eu tinha sentido também, mas não sabia ainda nomear isso. Que é que a pessoa ela fala sobre a questão de ser um manifesto, de ver isso como um manifesto. E eu senti isso, que é um manifesto mesmo. Que é, tipo, é uma ideia ali, você tá tentando, tipo... É claro, você não tá persuadindo nada, mas você tá passando a sua ideia, o que você tá sentindo, como que você pensa o mundo, como você vê o mundo, como você vê o Brasil, principalmente... E, tipo, soltando, fala, pô, mano, tô soltando minhas angústias que eu penso. Você vê, eu não tive essa intenção do manifesto. O objetivo central, Deusivaldo, é resgatar a memória do Glauber. Sim. Única e exclusiva. Através do Terra em Transe, porque a obra do Glauber é gigante, né? Então eu só peguei o Terra em Transe, só fiquei naquilo e nem... Assim, muita gente falou assim, não, assiste os outros. Eu falei, não, nem vou assistir, cara. Se eu assistir, eu vou inventar de fazer filme do Deus e do Diabo, filme disso, daquilo, entendeu? Por exemplo, ontem eu assisti o Fanon, já quis fazer um disco do Fanon. Então, assim, mano, e eu tava conversando com a minha companheira Carolina, ela falou isso. Yannick é isso, né? Ele vê e já fica um pouco obcecado, né? E aí, se eu dou start, eu fico compulsivo, aí eu não paro. Então, assim, a ideia principal do Deusivaldo é falar sobre o Terra em Transe, assim, traduzir ele pro rap, traduzir ele em forma de rap, levar essa referência pro hip hop brasileiro, cara, mostrar pro rap brasileiro que nós não precisamos extrair influências de fora para falar de nós mesmos. Nós temos aqui a matéria-prima, as ideias para falarmos de nós mesmos. Só nós mesmos poderemos falar de nós mesmos. Não precisamos da roupagem, mesmo que às vezes precise, né, da imagem,
da estética para falar de nós mesmos. Então, esse foi o único objetivo. Resgatar a memória do cineasta, tirar ele da prateleira do inacessível, né? Sim. Não, porque Glauber Rocha é difícil. Não é difícil, mano. Glauber Rocha tem que passar nas escolas. Os filmes têm que passar nas escolas. Em vez de passar em nome da Rosa, lembra? Não sei se ainda passa esse filme na escola, porque eu assisti esse filme milhões de vezes na escola. Em nome da Rosa, lá do Sean Connery, lá falar da Igreja Católica. Por que não passa um Deus do Diabo? No Terra em Transe? Seria massa, hein? Você sacou? Por que de repente... Por que o cinema nacional não está... O cinema brasileiro não está embutido nas escolas? Aí a gente cai naquela coisa que você falou sobre o plano, né? Sim. O plano dos caras de controle, de não acesso, não descubra, não conheça. É muito, muito difícil para você. Só os acadêmicos podem. Só a faculdade, só os acadêmicos. E aí, quando a gente fala de academia, cara, a gente já tá falando de gente que já tá num outro privilégio, que não é o nosso, né? Não tá no nosso mesmo acesso, né? Então, tirar ele dessa prateleira, né, do inacessível, jogar ele pro rap e dizer assim, rap nacional, ó, tem um cara chamado Glauber Rocha, um cineasta visionário, mano, que cantou o Brasil lá em 64, mano. Em 64 ele já falava de polarização. Ele já falava de divisão, ele já falava que famílias iam ser destruídas, ele já falava de um Brasil, cara, caótico, terrível. 67. E em 67 o Brasil estava sob a ditadura militar. Né? Os filmes dele foram todos censurados. Né? O objetivo é esse. Aí acontece o que você falou. O ouvinte, ele capta de uma outra forma porque ele está imprimindo a personalidade dele ali. Sim. O pensamento dele ali. Então o cara, quando eu vi lá realmente ele falou sobre o manifesto, eu achei isso bacana, mas não era a minha intenção, né? Na verdade, assim, vou ser bem honesto pra você, cara. Eu faço música, faço arte, Desivaldo, pra não ficar louco, mano. Sim. Eu não tô me importando com quem ouve, não tô me importando com os plays, com os views, com os ouvintes mensais. Eu me importo em trabalhar ele bem, pra na hora do show, se tiver 20, 30, 50, 100, obrigado. Não pense em massificar isso, porque massificar é pacto, mano. Sim. É pacto de sangue, sacou? É assinar lá o contrato e eu não vou me fazer isso porque eu sei que todos os caras que fizeram isso, que fizeram o pacto, a personalidade deles mudaram. Todos, mano, todos que fizeram o pacto, sacou? Mudaram de personalidade, tiveram que fragmentar suas personalidades, tiveram que colocar um óculos escuro e esconder a cara e vestir um personagem e tal. E aí quando você deixa de ser você na essência, Desivaldo e Yannick, pra se tornar um produto, mano, acabou pra você. Lembrando que esse produto lá na frente vai ser descartado. Sim. Que o sistema vai fazer só, legal, Desivaldo, você cumpriu a sua meta de produto. Agora não Próximo, mano. Então, eu já entendi o mecanismo do sistema, do mundo. Então eu não vou cair nessa por causa de dinheiro, mano. Eu acredito num poder maior que vai dar aquilo que eu preciso quando eu precisar. Olha que louco. Ele vai dar aquilo que eu preciso quando eu precisar. De repente, às 48 do segundo tempo, eu falo, mano, eu tô engasgado aqui, ferrou. Aí vem. Sempre assim, mano. De repente, ali quando você acha que não tem mais saída, aparece uma porta. Então eu acredito muito nesse poder maior, nessa sinergia da vida, no universo, o espírito e tudo mais. E por isso que estamos aí, mano. Desse ano eu completei 10 anos de carreira, tá ligado? E 10 anos de Afro Samurai. E aí tem essas nuances no Terra em Transe, né? Sim. É um manifesto, é resgatar a memória. Então é isso, é voltar assim, esse poder superior que dá aquilo que eu preciso quando eu precisar. Porque senão, cara, eu vou ficar refém de um... Primeiro que... Milton me falou isso também, né? Esses artistas que sofrem da síndrome de Deus, né? Parece que eles viram deuses, né, cara? Eles ficam inacessíveis. Eles não podem mais sair na rua, andar de metrô, não podem andar de trem, não podem andar de ônibus. Tem que andar com seus seguranças. Tem que andar, sabe, no mundo deles, cara. E eu acho isso ruim pra caramba, cara. Imagina você... Esse é o preço do pacto. Só liberdade zero. Liberdade zero, em nome do dinheiro. Então, assim, cara, não tem nada a ver comigo mais, né? Lá atrás, mano, eu não vou mentir que eu desejei isso, sacou? Sim. Lá no começo, assim, jovem, né, 19, 20 anos, vislumbrado, né? Molecote, pá, né? Então, hoje não.
Mas nada contra quem quer também, cada um escolhe o seu caminho, sua jornada. Eu consigo hoje viver da música, né? Então, quando eu faço um disco, lanço uma música, o que eu quero, Deusivaldo, assim, é que as pessoas possam ter a possibilidade de se identificar, se elas se identificarem. Se não se identificar também, tá tudo bem, mano. Uma hora ou outra alguém vai se identificar, porque é atemporal, mano. Isso eu consigo me identificar, assim, quando eu ouço o Afro Samurai lá de 2016, ele dá vale, tá ligado? E quando eu ouço também discos também antigos, eles ainda valem. Sim. Então, perceber que não existe mais essa comparação, entendeu, Deusivaldo? Você tem a habilidade criadora, que é a mesma que a minha. Isso não quer dizer que, nossa, o fulano de tal, mais famoso do mundo, por exemplo, Michael Jackson. Nossa, Michael Jackson, tal. Mas, cara, a energia criadora do Michael Jackson é a mesma sua lá quando você vai tirar sua foto, quando você vai gravar sua música. Aquele momento, sacou, de inspiração, de energia é a mesma. Ficar comparando entre mais e menos é viver a vida do sistema, que vai dizer quem é mais, quem tá é o topo da pirâmide, Sim. né? Quem tá em cima, quem tá embaixo, quem tá do lado, quem não tá. Então eu já rompi com tudo isso aí, né? Então eu não me vejo melhor nem pior que ninguém, né? Não me vejo assim só porque eu sou artista, eu sou privilegiado em alguma coisa, né? Eu me vejo mais como um operário da arte que tá sobrevivendo, assim como o cara que trabalha lá como coletor de lixo, que é essencial para a humanidade. Se não fosse ele, como é que seria as ruas, né? E então eu trabalho com essa coisa que a arte ela é essencial, a arte ela tem que estar ali dentro da cesta básica, assim como o óleo, a bolacha, o arroz, o feijão, complementando a vida. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a arte, inclusive, tem uma coisa sobre essa fala que você falou aí, sobre essa questão das pessoas, né, assinar como se fosse um pacto mesmo, né, e que tira toda a sua liberdade. Tem um pessoal que ele fala para mim, que eles falam, pô, você precisa ganhar dinheiro, você precisa, né, tipo, ganhar dinheiro com a fotografia, tal, não sei o quê. Pô, da hora, eu também tenho essa visão que eu preciso me manter através da fotografia. Mas também tem uma coisa que é isso, que para mim ganhar dinheiro eu vou precisar submeter algumas coisas que para mim não faz sentido, que não é o que eu quero, não é uma coisa que me dá um prazer. Pô, eu não vou ficar fazendo só simplesmente pelo fato do dinheiro. E eu acho que quando você se vende pro mercado, quando você vira quando sua foto, sua música, ela vira um produto que você trabalha muito como um produto mesmo, assim, para vender, para sair, tipo, você perde muita liberdade, que é a liberdade de criação. E o mercado, ele... Hoje em dia, eles quer coisas fúteis, não quer um trabalho com uma grande pesquisa, eles querem, principalmente falando do rap, do trap, principalmente do trap, na verdade, né? As pessoas, elas criam um álbum ali e tal, falando muitas das vezes coisas que não vai acrescentar quase nada na vida dos ouvintes, não acrescenta quase nada, é uma coisa ali só para ganhar dinheiro e tal. E é isso, o que eu admiro em você, pelo que eu vi do seu trabalho, é essa questão da verdade, do amor pela arte, né? Do amor pelo que você faz. Quando você fala, tipo, se tiver 10, 20 pessoas, 100 mil pessoas me ouvindo, beleza, se eu tiver, mesmo sem ganhar dinheiro, eu vou continuar fazendo isso porque é o que eu gosto. Isso é arte. Isso está muito impresso no seu trabalho, dá para ver muito no seu trabalho. Quando você, né, assiste seus clipes, eu tô assistindo os clipes, tô vendo as imagens, eu vejo muito isso impresso. Eu vejo um artista, eu vejo realmente um artista mesmo, uma pessoa ali que está preocupado com a arte, que vive a arte, que respira a arte, que vive para a arte, né? Não vive da arte, né? Agora você está vivendo da arte, você falou que vive da música. E isso é importante. Eu acho que tem muita gente que deixa isso de lado. Acho que tem muitos artistas aí do mainstream que são pessoas com grandes potenciais, mas que se venderam, e quando a pessoa se vende, você deixa a arte de lado.
Eu acho que quando você vende, você vira uma mercadoria. Eu acho que a arte não é mercadoria. Essa é uma opinião minha que eu tenho muito própria, assim. Que a arte não é mercadoria. A arte para mim sempre vi a arte como uma ferramenta de comunicação. É uma forma de você se expressar, falar o que você tá, seus sentimentos, passar uma mensagem ali pro público. E é isso que eu vejo muito no seu trabalho. É um trabalho muito pensado, né? Um trabalho que não é um trabalho assim, vou fazer ali e pronto. Não, tem uma performance, tipo, nas apresentações. Show, tem sim. toda uma performance, é tudo elaborado, questão de luz, de áudio, né? Performance mesmo corporal. Então, existe isso que é o artista, é um artista completo. Um artista que se preocupa mesmo, não só vou simplesmente gravar ali, fazer o som, captar, o DJ vem ali, faz a mixagem e solta. Não é isso. Eu sou artista, eu vejo que você sente a necessidade, eu tô falando por você, né? Mas é o que eu vejo. E eu tô falando, é sincero mesmo. Eu vejo que você sente a necessidade de estar sempre se expressando, parece que você gosta muito da arte, né? Parece que você gosta tanto que, é isso, não é só a música. Então, tem a performance também que tá dentro também, né? Claro, a performance tá dentro da música, principalmente quando você vai se apresentar. É isso, queria que você falasse um pouco sobre a arte mesmo, assim, como que você vê a arte, como você sente a arte, assim. Eu vejo a arte como um amor, né? O amor, assim, uma coisa gigante, né? Que muitas características, né? Muitos adjetivos, né? Muitos substantivos também, né? Para retratar o amor, né? Assim, Deusivaldo, eu vou te dizer uma parada, cara. Não é pecado nenhum ganhar dinheiro. Sim. O problema é a forma. A forma com que a gente ganha dinheiro, né? Quando você tira suas fotos e você, vamos supor, posta, e alguém gosta e contrata, você pode dar o seu valor. Mas não sei dar o valor. Importante dar o valor. Sim. Pô, não sei o valor. Então, só bota no lápis o que você gastou. Né? Quanto custou a máquina? Quanto custou, na época dos filmes, lembra os filmes que tinham os rolos, né? Quanto custou o rolo, né? Ou olha ao seu redor e vê quanto todo mundo tá cobrando a hora, a diária da fotografia. Certo. Quantas fotos, né? Então, você vê que a forma muda? Sim. Sacou? Então, assim, não tem pecado nenhum, cara. Na verdade, as pessoas têm que consumir e pagar pela arte, irmão. É isso. Consumir. E aí não é a arte como produto. Existe essa arte como produto, na prateleira lá, na semana, né? Que temos na semana na prateleira hoje? Temos esses produtos aqui. Dessa galera dos produtos, deixa eles lá. Agora nós, e quando eu falo nós, porque assim, tá muito além do dinheiro, né? Eu não faço a música para dizer assim, não, essa música vai valer tanto, Sim. Né? Eu penso assim, peraí, eu tô num mundo capitalista e eu encaro o dinheiro como energia, e como é que eu faço para essa energia fluir para mim e para os outros? Sim. Como é que essa energia flui para mim no final do mês, com as contas pagas? Como é que flui para você, pro mano aqui? Como é que vai fluir legal? De forma justa, sacou? Sem essa coisa sem zoião, sem meter o zoião, né? O bolo cai, né? Aí todo mundo, né? Vai para cima da parada. Não, vamos olhar, né? Que é o que os caras faziam nas antigas, né? Que às vezes eu vejo muito, por exemplo, os Racionais falando, né? Quando eles falavam dos malotes do dinheiro, que eles faziam as divisões ali Sim. entre a galera deles, né? Então, então, voltando, não existe pecado nenhum em ganhar dinheiro. Agora, a forma que a gente vê o quanto o cara se corrompe ou não, né? A forma com que ele divide essas coisas, a forma com que ele nomeia, a forma com que ele precifica, tá ligado? Então, assim, tem esse olhar da precificação, mas tem o olhar espiritual da parada, né, mano? É o bem-estar que me traz. Quando eu escrevo e gravo, eu saio, mano, muito feliz. Quando eu vou num show de um amigo meu, show de alguém, eu fico muito feliz. Quando eu vejo uma foto, eu falo, nossa, olha essa foto, mano. Que as fotos ali que você tirou, aquelas fotos ali da casa, são todas suas, não, né? Aquela de um mano, em alguma época tinha umas minhas, mas essa de um mano que estudou comigo também. Da hora. O Vinícius Toledo. Então, quando você... Salve, Vinícius. Muito foda. Então, assim, sabe, eu vejo uma foto, que aquilo me impacta? Vejo uma escultura, o que aquilo me impacta? Vejo uma pintura, o que aquilo me impacta? Então, é esse alimento, cara. Eu encaro a arte como comunicação, transformação, alimentação, né? E isso física, mental e espiritual, mano. Sim. Tá ligado?
essa conversa que a gente está tendo aqui é muito importante para justamente traduzir em palavras o que só o sentimento sente, tá ligado? Então, assim, isso é uma coisa. O preço é outro, o valor é outro. E não tem pecado nenhum. Sabe por quê, mano? Porque é isso que o sistema também quer. Sim, Fala, não, mano, faz de graça aí, Desivado. Não, mano, pô, mano, ó, faz o seguinte, ó. Eu vou promover um evento aqui, vou ganhar 100 mil reais, eu vou te dar 100 conto. Pô, e os 999.990, entendeu? Entendi. Isso. Então, assim, esse lugar. Porque é o lugar que o opressor faz na gente, né? Ele faz a gente diminuir nesse quesito da arte, em arte em todos os sentidos, tá? Não só a música, mas a pintura, a fotografia, as artes plásticas, o teatro, a performance, tudo. Tô dizendo a arte como um todo, assim, né? Por exemplo, quando você vê a história, por exemplo, do Basquiat, tá ligado? Às vezes até nos filmes que parece no documentário. Ele não tava preocupado com dinheiro, mano, tá ligado? Mas alguém olhou e falou, mano, eu vou ganhar dinheiro em cima desse cara. Exatamente. Alguém cresceu os olhos. Quem cresceu os olhos é os boys, a burguesia. Né? Então, porque no ambiente dele lá, o ambiente dele era um ambiente só de rico, tá ligado? E aí, quando ele fala, mano, não, aí começaram a dar uma grana pra ele. Aí, como ele começou a andar com os artistas, os caras falaram, ô, Basquiat, abre o teu olho, mano. Presta atenção, os caras estão te sugando. Aí ele fala, Ele ficava, você é gênio, você pode cobrar o que você quiser. Ele fala, então tá bom. Aí ele foi. Se perdeu na loucura, isso é outros 500, não tem nada a ver sobre se perder na loucura. Mas você entendeu? Alguém passou uma visão pra ele. Eu acho que com certeza a Andy Warhol, outros caras que ele se envolveu ali, falou, ô Basquiat, acorda aí, mano, os caras estão ganhando um monte de dinheiro em cima de você, em cima das suas telas, os caras fazem exposição tua, só te dá uns dólares aí, os caras ganhando uma grana, tá ligado? Então também tem isso. Então, perceber, cara, se a gente encarar o dinheiro como energia, não tem culpa. Sim. Porque parece que ganhar dinheiro tem uma culpa, né? Tá culpado, né? Eu fiz minha arte aqui, recebi, mas não é por isso que eu quis, não é isso que eu quero. Não é por causa disso que eu fiz. Sim. Você entendeu? Não é por causa disso que a gente faz música ou faz arte. Não é por causa do dinheiro. Mas é importante, nesse mundo onde o dinheiro rege, a gente dar valor e a gente saber dar preço pra ele, porque senão, se a gente não dá o preço, alguém vai dar um preço em cima da gente. E aí, geralmente, esse cara que dá o preço na gente, se a gente for puxar a capivara desse cara, esse cara é o opressor lá dos 1500, quando os caras invadiram isso aqui, entendeu? É os herdeiros. Os herdeiros, os caras que invadiram tudo isso aqui, e pra dizer que na história descobriram, entendeu? Como a gente tava conversando antes. Salve, salve, quebrada, vocês que assistiu até aqui, deixa aí seu like, inscreve no canal. Uma satisfação aqui estar aqui com Inique Hara. Muito prazer ter trocado essa ideia com ele, falado sobre a música, sobre como é que ele vê a arte, como que ele, seu processo de escrita. E é isso, satisfação. Obrigado, Desivado. Para encontrar suas redes sociais aí, onde que encontra seus trabalhos aí, pode passar seu... No Google coloca lá Yannick Hara, modo IA, Instagram @Yannick Hara, YouTube Yannick Hara e a Terra em Transe, e o Facebook Yannick Hara e a Terra em Transe também. E se você fosse passar uma mensagem para alguém que está começando agora na música, alguém que está começando na arte, o que você diria para essa pessoa aí que está iniciando? A mensagem é, depois do 0, vem o 1 e não o 10. Continue fazendo, continue sonhando. Lembre-se, né? Depois do 0, vem o 1, não vem o 10. E é nóis, estamos juntos, rapaziada. Satisfação total aí. Segue o Comunica Favela, me segue lá também nas redes sociais, PD Osvaldo. Segue o Yankee Hara. Curte o trabalho do mano aí, que é um trabalho muito foda. Vê lá a trilogia lá, A Terra em Transe. E é isso. Viva o cinema novo brasileiro. Tamo junto. Glauber Rocha vive no rap do cinema novo. Comunica Favela.